Bem-vindo a mais um programa Economize com a Reorganiza. Viemos hoje apresentar aqui neste mês que dedicámos à segurança social, vamos apresentar um tema que nos parece bastante pertinente, que é como gerir as poupanças num ambiente de taxas de juros zero. E temos connosco Pedro Meli Castro, responsável de poupança e investimento no Banco Santander. Olá, Pedro. Hoje nós temos aqui um desafio muito grande, temos falado muito nos nossos programas, como é que colocamos as pessoas a investir, a rentabilizar as suas poupanças. Isso é especialmente importante num ambiente em que a taxa de juro é zero. Se calhar era importante tentarmos perceber um bocado a tua ideia sobre porque é que as taxas de juros estão tão baixas e será que isto se vai manter durante muito tempo ou não? Bom, eu antes de mais, muitos bons dias e obrigado pelo convite. E começar por responder à questão, sim, as taxas vão se manter relativamente baixas ou muito perto de zero durante muitos anos. Em particular na zona euro, que é onde vivemos, não se antecipa nos próximos 6, 7, 8 anos que as taxas se alterem dos níveis em questão. E, portanto, todas as famílias portuguesas, nos próximos tempos, vão ter de tomar decisões com base nesse pressuposto. E esse eu acho que é talvez o ponto mais importante, até porque em Portugal não existe uma cultura de investir muito fora das aplicações tradicionais e, portanto, há que haver aqui um novo paradigma das famílias para atacarem, no fundo, outro tipo de estratégias, outro tipo de veículos com outro tipo de prazo. Sim, isso é interessante. Nós temos falado muito que as taxas de juros de facto estão muito baixas, as pessoas estão à procura de soluções de rentabilizar as suas poupanças com capital e taxa de juros garantido, portanto estamos aqui com taxa de zero, e num ambiente muito preocupante de taxas de inflação que se espera que se calhar venham a subir ou não. Sem dúvida. Eu acho que esse é um tema provavelmente conjuntural, não é estrutural, mas este ano há uma confluência de fatores que nos leva a crer que a inflação vai subir, em particular nos países onde os estímulos que foram postos na economia foram maiores. Estou-me a referir, por exemplo, aos Estados Unidos. Portanto, temos este ano, por um lado, taxas de poupança muito elevadas, que vão ser consumidas, uma parte delas. Portanto, partimos deste período nos Estados Unidos, na zona euro, em Portugal, no Japão. Todos esses países apresentam taxas de poupança das famílias com um acréscimo muito significativo no último ano e meio, por uma razão muito simples. As pessoas, por um lado, foram protegidas de forma distinta entre os Estados Unidos e a Europa pelos respectivos Estados e, por outro, tiveram fechadas em casa e, portanto, não consumiram, na prática, o excesso de poupança que criaram. E, portanto, esse excesso de poupança irá agora, uma parte dela, ser consumido. E isso é expectável que ocorra à medida que os países vão abrindo, que as economias vão abrindo, e esse é um lado da moeda. O outro lado, eu julgo que é a questão de algumas cadeias de produção que se encontram quebradas. Este processo todo do Covid fez com que alguns produtos, neste momento, não saiam para os consumidores e, portanto, vai haver uma menor oferta, maior procura e, portanto, há aqui uma confluência de fatores que nos leva a crer que a inflação vai aumentar. Agora, não nos parece que seja algo conjuntural. E não nos parece porque, por um lado, temos a questão dos salários, as taxas há excesso de capacidade e não nos parece que haja condições para que os salários possam aumentar de forma estrutural. E esse é talvez o aspecto mais relevante e mais importante para, no fundo, alimentar uma inflação que se espera que esteja contida e que não se vai alterar aqui um paradigma de inflações baixas. Ainda assim, enfim, inflações perto dos 2% significam que com taxas zero, em 10 anos, em termos reais, haja uma perda de 10% no fundo, desse poder de compra, desse ativo, caso os investidores não façam outra coisa, não é? Que não investir na taxa zero. Sim, a taxa de inflação, nós temos tentado chamar muita atenção que a inflação acaba por comer a rentabilidade, acaba por comer o poder de compra das famílias sem as famílias se darem conta, não é? Portanto, daí chamarmos a atenção para a necessidade de investir com algum risco. Mas depois, ao falarmos de investimentos, estamos também a falar de uma altura, dizer às pessoas, vão assumir riscos num ambiente de Covid, de pandemia, que está tudo com pânico. Qual é que achas que vai ser o impacto que o Covid pode ter nos mercados financeiros nos próximos tempos? Bom, isto de fazer futurologia no curto prazo é sempre muito difícil. Agora, eu penso que o tema do Covid, em primeiro lugar, criou uma incerteza enorme no último ano
mas teve uma resposta sem precedentes. A razão pela qual as bolsas todas hoje estão a bater máximos, porque os Estados Unidos, a Europa, os emergentes responderam de forma mais ou menos sincronizada, sem precedentes. Não só do ponto de vista fiscal, mas também monetário. E, portanto, numa altura em que neste momento se espera, em particular que os países desenvolvidos e depois os emergentes atinjam a imunidade de grupo, eu penso que o Covid, em relação às perspectivas económicas, já vai deixar de estar na equação. Aliás, se formos ver as últimas estimativas do FMI de crescimento, apontam para que os Estados Unidos, por exemplo, cresça este ano, em 2021, tenha um crescimento mais elevado dos últimos 40 anos. Portanto, estamos a falar de crescimentos de uma base baixa, mas muito fortes. Portanto, eu acho que já não vai estar na equação. Acho que o ambiente económico vai estar relativamente pujante e esse é o enquadramento com que os investidores neste momento olham. Agora, para responder à tua questão, o Covid, julgamos nós que não vai estar na equação. Temos aí o plano de vacinação, com mais ou menos sucesso, está a arrancar em força em todos os países. Agora, é preciso ter o prazo certo e o instrumento certo. Isso, obviamente, que é crítico. Certo, portanto, um tema vai ser o tema da incerteza, não é? Vamos ter muita incerteza, vamos ter que gerir muitos riscos e, neste contexto, quais é que são as estratégias que podemos usar para rentabilizar as poupanças? Bom, João, eu acho que, antes de mais, a primeira estratégia é ir à procura de veículos geridos por profissionais. Essa é a primeira estratégia. Estamos a falar de mercados globais, com algum grau de complexidade e, portanto, temos que entregar o dinheiro a profissionais. Em Portugal há 3 tipos de instrumentos para entregar o dinheiro. Há os PPRs, há os seguros financeiros e há os fundos de investimento. Todos eles, para prazos distintos, são excelentes instrumentos. O que nos parece é que, em termos de ativos subjacentes, os investidores devem ir à procura, num desses 3 veículos, de produtos que investam em ações e em obrigações. Produtos que investam exclusivamente em obrigações, neste atual enquadramento de taxas de juros, não são, na nossa perspectiva, os mais adequados. Portanto, tem que se ir à procura de um veículo que invista de forma global, quer em ações, quer em obrigações, e que consiga criar valor em todos os ativos. Ações de forma global, obrigações também com algum risco cambial, com estratégias diversas, investindo em dívida pública, em dívida privada, mas de forma o mais diversificada possível. É por aí que eu acho que devemos ir. Portanto, acabam por ser ativos muito simples. Portanto, ações e obrigações não inventar muito para além disto, não é? Sim, mas num só veículo. E essa é que é a grande mensagem. Os portugueses estão habituados a investir. Quando investem tendencialmente em produtos os mais conservadores de todos, as obrigações. E neste momento, esse claramente não é o caminho. E era só isso que eu queria chamar a atenção. Obviamente que, indo para produtos chamados mistos, que combinam ações com obrigações, tem subjacente um horizonte temporal um bocado mais largo, sem dúvida, mas não, e as pessoas têm que largar a emocionalidade nos maus momentos. Eu acho que é o que eu digo sempre, os últimos 20 anos ensinaram-nos muita coisa. E aquela máxima de que no longo prazo as ações batem tudo, foi testada nos últimos 20 anos como nunca. Passámos a crise das dot-coms entre 2000 e 2003, passámos a maior crise financeira da história com a Lehman, que depois culminou com o resgate de alguns países, como foi o caso de Portugal, e com a crise das dívidas soberanas da zona euro. Tivemos agora recentemente uma pandemia global e de facto, essa máxima foi testada, mas os mercados reagiram, estão nos máximos de sempre. E eu acho que essa máxima as famílias devem levar, refletir sobre ela quando fizerem um investimento, mas sobretudo quando esse investimento não der os resultados no curto prazo que elas esperam. O tempo resolve tudo. É interessante, que nós também falamos muito da história, são dados muito objetivos, mas por algum motivo as pessoas parece que não acreditam nestes dados, parece que não querem investir, não querem assumir riscos, porque acham que é tudo muito arriscado, não é? É um bocado isso, e as pessoas tendencialmente fazem os investimentos muitas vezes com o espelho retrovisor, como eu costumo dizer. Só arrancam quando deu nos últimos 12 meses. E o que interessa é olhar para a frente. Mas, sobretudo, o que interessa é não se deixar levar pela emocionalidade. Este último ano ensinou-nos mais essa. Quer dizer, em março, abril, quem abria o jornal via a pandemia a arrancar, a economia a colapsar, as pessoas em casa. Foi dos períodos de investimento mais fortes da história nos últimos 12 meses. E, portanto, aqui não há fórmulas mágicas. A única fórmula mágica que eu julgo que existe é as pessoas terem, no fundo, os seus objetivos de investimento bem traçados,
saberem exatamente aquilo que podem pôr de lado e porem de lado de forma gradual. Assim não estão expostos a entrar num só momento, bom ou mau, alisam ao longo da história, focados obviamente no longo prazo, para que o dinheiro trabalhe por elas, que eu acho que esse é que é o importante. Portanto, falaste aqui de vários produtos financeiros, mas a pessoa tendo que escolher alguns, PPRs, fundos de investimento, o que é que pode ser mais interessante para o longo prazo? Para o longo prazo, os seguros financeiros e os PPRs são os mais interessantes porque têm uma fiscalidade mais atrativa. Para a reforma, sem dúvida, o PPR. Depois os seguros financeiros também são interessantes. Há 8 anos, por exemplo, os seguros financeiros têm uma fiscalidade também bastante relevante, uma vez que a fiscalidade associada a um seguro financeiro corresponde a cerca de, sai-se com 40% da taxa de imposto normal, o que é bastante interessante, que é pouco acima dos 11%. Portanto, esses são os 2 veículos por excelência para o longo prazo. Depois, para até aos 5 anos, os fundos de investimento são um excelente veículo. Portanto, eu acho que é a combinação, não há o bom ou o mau, tem que se partir as coisas em função do prazo e depois escolher o veículo em termos de estratégia de investimento que seja mais interessante para o atual contexto. Mas aí sugeres que a pessoa compre apenas uma aplicação ou que diversifique os riscos por mais do que uma? Não, o ideal é diversificar, mas quando se compra um produto per si que já esteja muito diversificado, um produto misto que já tenha ações, obrigações globais, que seja gerido de forma ativa, etc., o veículo em si já tem a diversificação, portanto não é preciso ter muitos veículos. O que é importante é ter o prazo certo e começar a ter esta cultura de poupança. Covid trouxe-nos muitas ilações, a todos os níveis, mas há uma que sai reforçada, que é o tema da poupança, porque os Estados tiveram que se endividar muitíssimo neste último ano para fazer face à crise. E, portanto, o acréscimo de dívida que foi aberta neste período vai ter de ser paga, mais cedo ou mais tarde. E portanto, eu diria que há algumas das coisas que nós temos como dados, como seja uma reforma paga por inteiro pelo Estado, uma saúde com coberturas do Estado muito boas, etc. Eu não vou dizer que vão deixar de existir, mas provavelmente vão ser menores do que aquilo que as pessoas esperam. E, portanto, quanto mais cedo as pessoas tiverem o exercício de ter complementos para a reforma e para a saúde e para os gastos que vão ter numa idade extraordinária que há de ser a da reforma e que expectavelmente vai ser mais longa, melhor, para não serem apanhados depois numa situação em que ficam defraudadas as suas expectativas e têm um período extraordinário em que não têm a disponibilidade que gostariam. E isso, quanto mais cedo, melhor. Acho que há exercícios muito simples de fazer, de pôr de lado, nem que seja o dinheiro de um maço de tabaco e a trabalhá-lo durante 30 anos, já tem um impacto forte. E isto não estou a dizer por dizer, é mesmo assim. As pessoas têm que ter presente essa noção. Sim, nós temos muito esta ideia de que vivemos com direitos adquiridos enormes, portanto, e a Segurança Social acaba muitas vezes por nos mostrar isso, que a pessoa está a pensar que vai ter uma reforma daqui a 20 ou 30 anos, mas que na realidade vamos ter que pôr isso um bocado em causa, não é? E, portanto, temos que nos valer mais de nós próprios para garantir que temos qualidade de vida no futuro, não é? Isso é um desafio muito grande e algo importante falarmos aqui destas estratégias de poupança, de investimento. Muito obrigado, Pedro, por teres vindo. Muito obrigado, João. Nos próximos programas vamos continuar a trabalhar este tema da poupança, do investimento, da sustentabilidade da segurança social, para mostrarmos muito a ideia de que, ok, o Estado vai estar cá para alguns dos nossos direitos, mas nós vamos ter que fazer também a nossa parte. E, portanto, aqui há algum tema de literacia financeira que virá nos próximos programas. Muito obrigado.